Legal, pessoal. Bom dia. Bem-vindos aqui ao nosso webinar de Hardware Asset Management. Meu nome é Vitor Bertoldo, sou executivo de vendas do portfólio de ITX, IT Transformation da ServiceNow Brasil. E junto comigo, né, para fazer o co-host aí desse webinar, está o Rafael Bordin. Ele é especialista da solução RAM, né, de todo o portfólio de IT Transformation também, tá? Hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre quais são os principais diferenciais, benefícios e qual que é o contexto, né, que o RAM se encaixa, né, que é um dos temas que está sendo mais críticos, né, por todas as empresas nos últimos anos e provavelmente vai ser ainda muito frequentemente citado, né, nos próximos também, tá? Bom, basicamente assim, o gasto, né, de TI, ele vem sendo observado e 21% desse gasto, ele envolve hardware, né, não só a parte de end user, como também data center, então investimento em hardware tem sido muito frequente na maior parte das empresas do mundo, né? A fonte do EDC tem desde 2018, né, observa-se esse 21% sendo frequentemente gasto, né, por todo o budget de TI, e ele é um dos principais pontos que não se tem controle, né, na maior parte das companhias, né? O controle às vezes existe, né, e muitas vezes não é formal, não é oficial, né, e envolve às vezes muitas ferramentas separadas, né, ao redor da operação de TI. E esse gasto, ele muitas vezes é frequentemente visto é, né, separado nessas várias categorias, né? Ou seja, a gente tem gasto de hardware envolvendo PCs dos colaboradores, né? E tablets, né? E celulares, né? Então a gente vê aí que quase 20%, né, da somatória aí do gasto com o hardware, ele muitas vezes está separado, né? Tá nessas duas categorias. Tem também a parte de equipamentos de rede, e segurança, tem também impressoras, né, servidores, ou seja, se a gente somar tudo isso aí, né, a gente consegue ver que muito desses gastos, né, poderia sim ser feito de uma maneira muito controlada, porque a categoria são sempre as mesmas, né, os tipos de hardware são sempre os mesmos, e o que a gente observa, né, e eu observo na maior parte dos clientes aqui, a gente tem aqui, principalmente no território brasileiro, a gente não tem uma ferramenta que faça esse tipo de controle, faça esse tipo de gestão, né? O Gartner até fala aqui de 5 a 8,6% de todo o gasto, né, que as maiores empresas têm com TI, né, de todo, né, não só de hardware, né, poderia ser resolvido, né, poderia ser reduzido com uma ferramenta, né, com algum controle oficial, com alguma ferramenta, né, automatizada, né. E quando a gente fala de hardware, especificamente, né, a gente vê que, como eu falei, né, alguns clientes até têm ferramentas que façam esse controle, mas essas ferramentas são em silos, né? As ferramentas são separadas. Então, geralmente você tem uma etapa de planejamento que envolve, sei lá, alguns relatórios em Excel, algum fluxo, né, de solicitação, até de aprovação via e-mail, até pedir para um call center, né, para um helpdesk. Essas coisas, né, essas informações são armazenadas muitas vezes em relatórios, eles estão em ferramentas de BI ou não, pode estar até num banco de dados, alguma coisa do tipo, mas os dados, né, que ficam armazenados, que ficam em repouso, são sempre desatualizados e até imprecisos, né, porque se envolve alguma alimentação manual, se envolve algum processo de rotina, né, muito provavelmente esses dados vão ficar obsoletos, né, então, a gente tem um inventário de hardware manual, a gente pode ter até uma ferramenta de software asset management que faz algum controle ali isolado, mas que também é útil, né, para todos os colaboradores ali envolvidos no processo de hardware asset management, né, seja para, de novo, como eu falei, né, seja para disponibilizar um equipamento, né, para um usuário final com alguns softwares instalados, ou seja para fazer até a gestão do próprio servidor ou de hardwares de data center em si, né. A gente tem um portal de catálogo de TI, né, onde os solicitantes, né, os colaboradores vão solicitar ali o hardware propriamente dito, a gente tem uma área de helpdesk para fazer o controle, para fazer a aprovação, para fazer o cadastro, né, da solicitação, muitas vezes por algum terceiro, né? A gente tem também scans de segurança, então a gente tem provavelmente algumas regras, né, de disponibilização do equipamento, a gente tem scans de segurança para ver se essas regras estão devidamente aplicadas no hardware ou não, que também é isolado, então a gente tem um processo de sincronização anual.
E quando a gente faz, né, o inventário de hardware, a saída disso eu tenho um estoque, eu tenho uma solicitação que está entrando, ou seja, eu vou ter que disponibilizar um equipamento novo para alguém, que muitas vezes não está no meu estoque. Então, eu tenho integração com a minha ferramenta ou não, né? Mas eu deveria ter uma integração com a minha ferramenta de RP para solicitação de novos notebooks ou novos equipamentos, para ter um APO, para ter um pedido de compras, né? Associado a esse catálogo, a essa solicitação. E essas coisas, às vezes, muitas vezes, né, não se falam. Então, a gente tem um controle manual. Eu mando para uma fila e a pessoa lá de suprimentos que está operando esse RP alimenta essa fila manualmente e por aí vai, tá? Ou seja, muitas vezes até tem, né, um processo de hardware asset management, mas é nesse jeito que a gente está colocando. São várias ferramentas, né, não tem integração, a gente não tem visibilidade total dos trabalhos, né, não tem visibilidade total do workflow. A gente não consegue escalar isso muito, porque quanto mais requisição entra, mais gente eu tenho que alocar para fazer o controle dessas atividades, né? Às vezes, muitas vezes eu não tenho um alinhamento entre todas essas operações, os times geralmente ficam frustrados porque demora, porque às vezes a informação não chega até o fim, eu preciso ficar cobrando, né, por telefone, por e-mail, aquela coisa toda. Assim, como a gente não tem, né, essas soluções integradas automaticamente, a gente não consegue provar que aquilo que está no inventário é real, que aquilo que está no inventário é a informação mais atualizada possível, né? Então, quando a gente fala de hardware asset management dentro da ServiceNow, a gente vai tratar como a tratativa do ciclo de vida como um todo do ativo de hardware, né? Então, desde o momento da requisição daquele equipamento, até eu validar, por exemplo, se no estoque realmente aquele equipamento existe e está disponível, e se não tiver, eu vou fazer todo o processo de compras, né? Até a implementação daquele equipamento, então eu tenho lá no estoque, por exemplo, que aquele notebook, aquele servidor faz sentido, né? Eu vou conseguir disponibilizar para o meu colaborador, então eu tenho um fluxo, né, para fazer o deployment propriamente dito, a monitoração daquele equipamento, se está em uso mesmo, se eu tenho, né, o real uso, né, o melhor uso daquele equipamento, integração nativa com a parte de TSM, então eu tenho o notebook que foi disponibilizado para mim por uma requisição que eu fiz no passado, né, usando todo o fluxo aqui. E todo problema que eu tiver no meu hardware, né, todo problema que eu tiver no meu notebook, eu posso abrir, por exemplo, um incidente, né, e associar aquele incidente ao meu notebook em si, né, então eu consigo fazer o link propriamente dito. Até o momento de eu fazer o fim de vida, né, ou seja, ficou obsoleto aquele hardware, né, não tem mais condição daquele equipamento continuar em operação, eu faço todo o tratamento, né, faço todo o processo de destruição daquele equipamento, ou seja, eu tenho que manter, né, ele no meu CMDB, né, para saber exatamente aonde ele está, em que etapa ele está, até, eventualmente, né, eu ter a certificação de que aquele equipamento foi destruído, né. Então, todo o fluxo ele vai ser tratado dentro do hardware asset management da ServiceNow. Muitas vezes a gente vê só a parte de requisição, muitas vezes a gente vê só a parte de controle, né? Aqui a gente vai tratar o fluxo fim a fim, né? Então a gente vai poder responder algumas perguntas, ou seja, quais são os hardwares que você possui, cadê os registros financeiros, né, de compra ou transferência daqueles ativos, né, de um site para o outro, de um centro de distribuição para outro. Você está usando realmente tudo que você tem disponível e você consegue provar isso, ou seja, você tem uma base de dados automaticamente alimentada, né, e monitorada através de uma solução única, né? E qual que é o desafio, né, principal? Primeiro de tudo, aquele slide que eu mostrei, né, com todas as setinhas, com todos os fluxos. Geralmente as ferramentas ficam desconectadas, né, são ferramentas distintas e que não tem muita integração entre si. Então, a gente tem lacunas, né, a gente tem gaps entre a informação que está na ferramenta A para a ferramenta B e assim por diante. Processos às vezes são manuais, ou seja, erro humano, tempo para atualização, tempo para você fazer manutenção. Então, isso também envolve, né, muito esforço, né, para manter a coisa sincronizada. E custos e riscos altos, uma vez que eu tenho informação desatualizada, uma vez que eu tenho informação incorreta, né, imprecisa, eu corro risco, né, de ter equipamentos obsoletos e não em uso no meu ambiente, né. E por que a ServiceNow? Bom, é uma única solução, né? Então, independente do fluxo que você está, né? Eu vou ter uma ferramenta só para operar, eu vou ter pessoas vendo a informação fim a fim. Os fluxos são automatizados, ou seja, independente de eu ter 1 ou 10 requisições, né? 1 ou 10 requisições, eu vou ter um processo único, eu vou ter né, os mesmos processos rodando em paralelo, ou seja, eu não vou precisar escalar linearmente, quanto mais eu tenho, mais eu vou precisar ter de mão de obra, né? E, obviamente, eu vou reduzir custos porque eu vou ter um controle muito mais fidedigno, né, da minha operação, da minha base de hardware,
Então, eu vou ter custos e riscos mitigados através de um processo de gestão e controle, né? E qual que é o escopo, digamos assim, da ServiceNow? Bom, todo mundo, eu imagino que todo mundo tenha mais ou menos uma ideia do que é o ServiceNow, mas o ServiceNow, independente da solução que eu estou implementando aqui, né, é uma única plataforma, um único modelo de dados, uma única arquitetura, independente do módulo que eu venha habilitar dentro da solução, né, dentro do ServiceNow. Então, ele vai trabalhar muito bem em conjunto, né, com as demais soluções ServiceNow, mas uma vez que eu tenha lá o controle os ativos de hardware da minha companhia, vou ter os ativos de hardware de on-premise, né? E também cloud, tá? Eu posso fazer hardware asset management, né? De IaaS, PaaS, SaaS, ou seja, todos os tipos, né? Possíveis ali de ativos que eu tenho na minha companhia, não necessariamente precisa ser físico, né? Então, data center, end user devices e qualquer outro equipamento, né, de rede, etc e tal, do meu escritório, né, dos meus sites, das minhas filiais, eu vou conseguir fazer a gestão com a única ferramenta, né, com o próprio Handle ServiceNow. E desse fluxo que eu mostrei, né, algumas perguntas, alguns pensamentos, né, a gente endereça e que são bem comuns, né, com a maior parte dos clientes que eu converso. Então, eu elucidei ali nas etapas, e a gente vai passar por uma demo, né, o Bordinho vai passar por uma demo, onde todas esses passos, né, a gente vai conseguir mostrar na própria ferramenta. Então, por exemplo, na requisição, na etapa de requisição, os funcionários precisam de um catálogo para solicitação de hardware, ou seja, eu ponho no portal, né, um catálogo para o meu usuário solicitar não só notebook, mas também periféricos, headset, né, mouse, teclado, apoiador de notebook, ou seja, qualquer tipo de hardware que ele necessita para cumprir as funções dele dentro da companhia, né. Fulfill, eu preciso comprar um hardware e não sei se eu tenho estoque, né, ou eu não tenho estoque. Então, como é que eu faço, né, todo o processo de acompanhamento, solicitação de equipamento novo e por aí vai. Deploy, eu preciso provisionar automaticamente nas salas de estoque, ou seja, eu tenho salas de distribuição, né, e eu tenho mais ou menos uma ideia de quanto é a necessidade de hardware naquelas salas, né? Então, eu sei, por exemplo, que aquela sala precisa ter no mínimo 2, 3 notebooks naquele determinado momento. Então, eu tenho esse controle, eu tenho como fazer esse provisionamento proativo. Monitoração, eu preciso ver o equipamento obsoleto sujeito à exposição de vulnerabilidades rapidamente. Então, eu sei qual que é o meu parque de notebooks ou servidores, né, equipamentos, etc. E eu tenho uma ideia de quando é o fim de vida, quando é o fim de manutenção. Então, eu sei que eu estou sujeito a um risco daqui a 1 ou 2 anos. Serviço, eu preciso saber os ativos afetados durante um problema, incidente ou mudança de TI, ou seja, o fluxo de ITSM, né? E, por final, preciso alinhar o fim de vida de um hardware para racionalizar os fornecedores, ou seja, o ciclo de retire, né, de obsolescência. Bordinho, pode tocar a parte de demonstração aí, por gentileza. Claro, Victor, claro. Deixa eu puxar a tela aqui. Bom dia, pessoal. Eu sou o Rafael Bordim, né? Como o Victor me apresentou, eu vou fazer uma demonstração exatamente desses passos que o Victor estava comentando aqui, né? Eu acho que fica bem interessante a gente poder aterrissar todo esse conceito e poder mostrar na ferramenta, na prática, como é que isso vai facilitar a vida e o processo, né? O nosso processo do dia a dia dentro das organizações. Bem, vocês devem estar vendo minha tela aqui, né? Então, eu tenho duas telas, né? A própria interface do ServiceNow e como é que chama? O meu celular. Eu vou fazer um pouco de uma transição entre o mobile e o browser, mostrar um pouco da omnicanalidade, né? O usuário fazendo uma solicitação e continuando na web, continuando no browser, fazendo recebimento. Então, isso é bacana também, porque cada vez mais a gente traz essa experiência uniforme para os clientes e para as pessoas que usam as soluções. Mas eu começo tudo aqui, deixa eu só fazer uma modificaçãozinha, deixa eu achar aqui. Ótimo, já achei aqui. Eu começo a minha demonstração sendo o case. O case, ele é um administrador de estoque e de ativos da companhia. Então, é uma pessoa que precisa ter uma visão geral dos assets e controle do ciclo de vida desses recursos. Então, no primeiro momento, eu acessei aqui o Hardware Asset Dashboard, eu já deixei ele pronto, só para a gente vir direto aqui, onde eu consigo ter uma visão, né, de cara aqui da saúde dos meus assets. Então, eu tenho meus assets com maior incidência de incidentes,
né? Isso é interessante, que eu posso ver se o incidente está sendo aberto para o mesmo tipo de equipamento. Será que é o mau cuidado do usuário? Será que aquele modelo, também eu posso fazer esse filtro, né? Será que aquele modelo específico que está me dando muito problema? Então, eu já consigo tirar esse tipo de insights. Assets que são elegíveis para refresh, assets que estão ativos e não foi feito um discover, eu vejo o asset, mas eu não vejo ele na tabela no CMDB, então eu consigo ter toda essa granularidade de saúde. Mas hoje, como case, eu quero ter uma visão de proatividade. Eu quero saber o que eu posso fazer um refresh aqui dentro de modelos que estão de fim de vida. Então é aqui que começa efetivamente a minha demo. Eu tenho nesse dashboard os meus hardwares que estão com fim de vida, então nenhum vai estar finalizando a vida esse mês, eu tenho um finalizando, né, um modelo finalizando esse quarter, 5 esse ano. Consumables são aqueles hardware de baixo valor, por exemplo, teclado, mouse, pendrive, disco externo, eles entram como consumable na plataforma e também podem ser controlados, então não somente servidores, notebooks, desktop, mas monitores, teclados, tudo aquilo que você tem uma etiqueta de patrimônio, ou não, às vezes, muitas vezes você só quer avisar o seu usuário, né, que você tem esse hardware, está entregue para ele, então você pode considerar como um consumable. E aqui eu tenho, né, olhando para esse dashboard, eu consigo visualizar que eu tenho 5 modelos finalizando a vida esse ano. Por exemplo, né, eu vejo aqui alguns modelos, eu vejo o modelo da Cisco, só um exemplo, depois eu já vou trabalhar com outros também. Né, eu tenho informações gerais desse modelo, eu tenho a informação aqui, é super importante, né, a formação de normalização. Isso vem do Content Library da ServiceNow, que ela está ali semana a semana, colocando cada vez mais modelos e mais tipos dentro da plataforma, no formato de crowdsource, né? Você opta a compartilhar os seus modelos de uma forma descaracterizada e anônima com a ServiceNow, ela normaliza e ela devolve isso para a comunidade. Você pode optar ou não por essa entrada no programa. Isso vale tanto para o SAM quanto para o RAM, né? Tanto para quem conhece os dois mundos aqui dentro do portfólio de Aitan. E você, independente da sua opção, você tem direito a receber esses dados. Tá? E aqui eu consigo ver que esse nome ele foi normalizado, então eu evito, uma pessoa colocou aqui C espaço 420, o CS Series Hack, não colocou o nome inteiro, então aqueles diferenças de digitação, de input dos dados, eles são normalizados e são cadastrados dentro de um único modelo. Com isso eu consigo ver todos os equipamentos que eu tenho, né, dentro desse modelo, e aqui para quando disponível, né, eu consigo ver o life cycle. Isso também vem do Content Library. Você tem duas opções aqui, né? Receber do Content Library ou mesmo cadastrar os seus modelos os seus períodos de início e fim de vida de cada asset, ainda mais quando você tem um contrato de suporte estendido, por exemplo. Então aqui eu estou vendo que esse asset termina a vida dele, né, o end of life dele aqui é 28/2 de 2021. O que é interessante? Eu vou voltar aqui também, eu vou pegar esse notebook aqui, esse EliteBook 850 Gen 4. Eu consigo ver, né, o life cycle, eu consigo ver que eu sei que ele já está em fim de vida, e eu estou vendo, eu falo, vou fazer proativamente um refresh desse modelo. Eu vejo que eu tenho um estoque, tudo bem, mas eu tenho uma usuária com um desses notebooks aqui ainda em mãos, né? Uma informação que eu não mostrei antes também, a solução ela pode indicar substitutos, tanto compatíveis quanto substitutos. Então eu já sei que o Gen 4 foi substituído pelo Gen 5. Né? Então eu posso proativamente, como um gestor do meu estoque, imagina isso não só para mas eu poderia fazer isso aqui para N dispositivos ao mesmo tempo, a troca, né? Encomendar novos e realizar a troca desse equipamento. Tá? Então é isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer com vocês aqui. Mas antes, eu vou fazer a simulação. Tá vendo? Eu tenho uma usuária chamada Florine, e aqui eu deixei aberto o usuário dela já, eu estou como Florine. Isso também é interessante, porque
eu não só consigo ter uma visão, uma gestão centralizada, mas, se desejado, eu consigo colocar na mão do usuário uma visão do que ele tem. Isso pode ser feito pela web, pode ser feito no mobile, mas eu consigo saber, e o usuário, eu como usuário, né, eu, Rafael, eu, Florini, consigo saber aqui que eu tenho comigo um notebook, um mouse, um teclado. Quando eu tenho aqui as integrações, eu consigo saber quais são os softwares que estão alocados, então eu consigo ver que esse software está alocado para o meu notebook, eu sei o valor que isso custa, eu sei que a companhia tem controle dos meus ativos. Muitas vezes os usuários acham, né, eu recebi um novo notebook, eu coloco outro embaixo da mesa lá e deixo por um dia, se eu quiser usar, a companhia nunca vai lembrar. Não só de perda de hardware, mas eu também tenho a informação que está ali dentro. E ainda mais agora com a LGPD e todas as normas de segurança, eu posso ter um vazamento de informação sensível por um notebook velho, por uma falta de aplicação de patch, por uma perda ou por um uso indevido de um equipamento da companhia. Eu posso também proativamente pedir para desalocar, né, um equipamento. Eu estou vendo que esse software está alocado para mim, eu quero desalocar isso aqui, eu não uso mais. Eu posso proativamente também ter essa sensibilidade, né? Então, quando eu dou esse tipo de painel para o usuário, ele também se torna, né, uma parte importante, ele se sente uma parte importante do processo. Voltando aqui como o meu usuário, vamos fazer um refresh, né? Então, como case, então eu vou pedir fazer um refresh, vou entrar no Service Catalog. Eu tenho aqui uma oferta, né, já deixei pronto aqui um life cycle, onde eu vou pedir um refresh order, eu vou fazer um refresh order de um determinado modelo. Eu poderia fazer para multimodelos, para single model, para N dispositivos. Eu vou fazer aqui para o meu Gen 5. Né? Aquilo que eu acabei de falar para vocês, eu tenho o Gen 4, foi substituído pelo Gen 5. Então eu vou pedir um novo Gen 5 para quê? Para que ele substitua todos os equipamentos, e aqui eu só estou fazendo um filtro, que, né, já deixei pronto aqui, utilizam na companhia o Gen 4. Interessante, achei justamente o da minha usuária, que era o que eu estava procurando aqui. Já tenho esse equipamento, já tenho, né, a troca, faço um order dessa troca, dependendo do valor, isso pode exigir ou não uma aprovação, tá? Então, abriu aqui a requisição, né? Eu posso ver que teve um valor de $1.990 aqui, então eu tenho uma regra no meu ambiente que diz, acima de $1.000, peça aprovação. Então, vamos lá. Né? Já até vi no meu celular aqui, ela acabou de bater. Tá aqui, ó, request, pending approval, eu sei quem são os aprovadores, eu fui abrir, só que eu vou fazer a aprovação no mobile. Então, estou aqui logado no mobile como um usuário administrador, especificamente para fazer esse tipo de demonstração para vocês. Então, eu acabei de fazer o pedido lá, vocês já podem ver aqui em cima, né? Ó, já bateu aqui, ó, requisição pendente para aprovação. Eu vou no My Approvals, Pending Approval, eu já vou ver a minha aprovação aqui. Ó. Então, requisição 18, é a mesma que eu tenho aqui, né? Só para a gente confirmar. Eu consigo saber todos os detalhes, eu como gestor, né, do case, consigo saber os detalhes, ele está pedindo certo, ele pediu um item aqui, determinado, está fazendo um refresh, eu consigo ver toda a informação do que ele precisa e eu vou aprovar. Não vou rejeitar, senão acaba a nossa demo, né? Então, para dar uma... Acabei de aprovar, de novo, falando sobre a omnicanalidade, né? Acabei de sair da web, fui para o mobile, voltei para a web, já tenho a requisição aprovada aqui, o case já recebeu, poderia ter recebido isso por e-mail, poderia ter recebido essa informação, fiz um reload, ele vai poder fazer um source da task. Né? Então, a partir desse momento, o case, ele consegue validar, né, se ele tem esse equipamento num estoque local. No meu eu sabia que eu não tinha, tá? Mas imagina que você tem N estoques, depois eu vou mostrar um pouquinho também para vocês, mas eu tenho no estoque local, eu posso fazer transferência de um outro estoque dentro da minha companhia, que a minha usuária está aqui no estoque São Paulo, na Faria Lima, né, foi o que eu criei aqui dentro do Brasil. Mas uma companhia global, uma companhia
regional, que eu tenho múltiplas filiais, múltiplos pontos, né, de presença, que eu tenho equipamento, eu poderia saber se ela tem algum estoque local, se eu tenho algum estoque que eu preciso fazer uma transferência, que eu poderia já fazer por aqui, já fazer todas as tarefas pendentes para isso, desde da saída até a chegada, né, do equipamento dentro do onde eu preciso trabalhar com ele. Aqui eu não tenho, eu vou pedir fazer uma venda, eu poderia ter N vendors, aqui eu já vou pedir direto para HP, é o meu vendor cadastrado, né? Eu poderia ter uma integração com meus ERPs, com SAP, já para fazer a inserção da PO, né? Direto para o vendor. Então, ó, vou pedir não tá, ele tem estoque, não está fora, vai entregar aqui no meu estoque central Faria Lima, que é onde fica na série de sinal. Né? Vou dar um submit, ele vai processar esse request. Aqui eu tenho um passo extra a partir do momento que eu processei o request. Então, quando eu falei, né, poderia ter disparado lá no SAP, eu tenho a minha PO pronta aqui. Isso aqui abre tasks para que os meus usuários, né, as pessoas dentro da minha organização, realizem as atividades. Se eu não tenho uma integração direto com o SAP que vai mandar lá para HP ou para um outro vendor, eu poderia abrir uma task já direta para o meu time de procurement cuidar disso aqui, fazer essa atividade de efetivamente fazer o order, né, dessa PO. Vamos colocar aqui que ela chega next day, o termo vai ser net 30 dias. Um exemplo, por exemplo, eu tenho $100 de custo, né, de chip, não vou colocar nem assign para ninguém aqui, só para ser mais rápido, e vou fazer o order. Tá? Nesse momento, disparei, foi feito o pedido, passou o tempo respectivo, chegou o meu equipamento. Tá? Então, o meu equipamento está aqui, tem um caminhão aqui na porta, querendo entregar esse equipamento. Eu posso fazer tanto o receive por aqui, né, falar, opa, recebi, mas quanto eu posso fazer o receive pelo mobile. E aí, o interessante quando eu estou fazendo o receive pelo mobile é que eu consigo escanear os códigos de barra e o asset tag direto, né? Eu não preciso fazer o input manual da informação. Às vezes aqueles códigos que em 30 dígitos, um monte de zero junto, você erra, você acaba podendo incorrer ali a um erro de digitação, né, um mistype. Então eu tenho aqui, ó, procurement, PO que estão vencendo nos próximos 30 dias, vamos procurar minha PO aqui embaixo, eu tenho uma PO com a HP, já sei todas as informações, acabei de fazer, ó, related list, eu sei quais são os itens que foram pedidos aqui, se eu clicar em cima dele, eu vou exatamente no item, e eu vou fazer o receive, né. Nesse momento, eu acabei de abrir a câmera do meu celular, vocês vão ver a minha mesa aqui. Eu tenho um papelzinho aqui do meu lado que eu estou simulando um código de barra. Então, vocês podem ver, ó, tem um computadorzinho aqui, ó, coloquei aqui, ó, novo hardware, criei um asset tag, né? Tem alguns outros aqui que eu deixei pronto para a gente fazer essa demo. Então, eu tenho aqui, ó, asset tag, acabei de ler, vou ler o meu serial, li o serial, posso ir para revisão. Então, realmente, é o 4001, é o 4045 ali, o final, está correto. Acabei de fazer o recebimento do meu equipamento, do enviar. Ele vai processar aqui em alguns segundos, ó. Já tenho 2 novas mensagens, posso exibir, ordenar, quantidades ordenadas, né, e as recebidas. Então, tá tudo certo. Provavelmente aqui passou para o status de received. Eu recebi o meu equipamento, né? Então, eu tenho o equipamento velho, eu tenho o equipamento novo, já fiz o order, vamos fazer a troca agora, efetivamente. Então, se eu voltar lá para o meu request, né, eu como case, eu acabei de receber uma notificação que foi recebido esse equipamento, vou até dar um refresh aqui só para vocês verem que vai sair aqui a opção, ó. Tá aqui o hardware, a PO, né, que recebeu, o meu asset já vem com o código certinho, ele ainda não foi assinalado para ninguém, ele está em estoque e reservado. Por que reservado? Porque ele é para fazer o refresh. Então, se eu voltar aqui para o meu request, né, só para pegar o meu request, que é um jeitinho mais rápido aqui, eu poderia ter voltado ali no back também. Toma uma água. Eu tenho aqui, né, o meu item, efetivamente, do que eu fiz, né, nesse momento. Então, vamos pegar o meu item aqui de request. Ele vai abrir, eu já sei o que foi feito. E aqui embaixo, né, eu já tenho o recebimento, eu já tenho toda a vida desse refresh. E aqui embaixo
eu tenho a minha tarefa de Asset Refresh, né? Se eu abrir essa tarefa, agora eu vou executar exatamente cada uma das tasks necessárias para que eu possa pegar o equipamento antigo da minha usuária Florine e substituir pelo novo. Vocês lembram? Até eu vou fazer um reforço aqui, né? Que ela, além do notebook, ela tem alguns softwares assinalados para esse notebook. Esse tipo de workflow vai fazer também a transferência, não só do equipamento de mão, mas como também das alocações de softwares por trás, garantindo que eu não fique com software perdido ou com o risco de, por exemplo, de ter um software que não utiliza mais, ter que duplicar uma licença pela insegurança de uma auditoria, de eu não saber onde essas licenças estão. Tá? Então, o mundo, né, a hora que eu caso o RAM com o SAN ali, e eu tenho toda essa gestão, isso se torna muito poderoso para o controle dos ativos e toda aquela redução, né, que o Victor comentou nos primeiros slides da nossa apresentação. Então, aqui eu tenho qual que é o asset, né, que eu quero fazer o refresh. Então, já vamos pegar o meu Hewlett Packard aqui. Agora, ups. Adoro quando ele não faz o autocomplete. Vamos pegar por aqui, então, não tem problema. A gente pega aqui, ó. Tá vendo? Peguei ele aqui, não tem nenhum problema. Peguei o G4, vou fazer o replacement pelo G5, né? Se eu tivesse um schedule, alguma coisa, algum deployment, vou dar um save aqui e já vou começar a trabalhar nas primeiras tarefas. Isso poderia estar indo, eu vou fazer bem straightforward aqui, mas eu poderia estar indo para cada um, para cada tarefa, para cada pessoa ou para cada área responsável. Então, eu tenho aqui a primeira tarefa, né? Preparar o asset. Preparei, não vou nem colocar nenhum grupo aqui, vou só colocar um deploy schedule, deploy date, vai ser hoje, agora, né? Vamos colocar ele aqui, eu estou no horário pacífico. Perfeito, preparei, close, fechei a tarefa, ele já vai abrir uma nova tarefa, ó, vou dando reload aqui, ele abre uma tarefa de schedule deployment do new asset, então vou fazer o deployment desse meu novo asset, feito, fecho a tarefa, em alguns lugares eu vou colocando aqui os detalhes, né? Faço o reload, outra pessoa, ou a mesma pessoa, tem uma nova tarefa. Fazer o deploy agora para o usuário, né? Entregar esse hardware para o usuário. Quando? Agora. Poderia ter algum worknote, poderia ter algum detalhe aqui, quem está fazendo. Fiz a tarefa. Por trás, ele está pegando ali todas as alocações, todo o hardware e movendo para o novo equipamento, né? E a última tarefa é pegar o equipamento antigo. Então, eu preciso saber se o meu usuário entregou o equipamento antigo. Então, vou dizer que sim, ele entregou agora, perfeito. Fechei a minha modificação, né? Fechei a minha troca do meu equipamento. O que fica legal aqui, gente? Quer ver? Um jeito bacana de mostrar isso aqui é, se eu pegar aqui em Hardware Assets, onde eu posso ver todos os meus ativos, né? Acabei de fechar minha troca, efetivamente, eu consigo ver aqui, ó, que esse era o hardware original, ó. Lembra o código? Se eu colocar aqui, ó, era um G4, ele foi para estoque como pending disposal, ou seja, ele está pendente o descarte, que é um hardware que eu não vou mais utilizar, ele já está no fim da vida dele. O novo hardware que eu acabei de ler está aqui, ó, 4004, o 5 para a minha usuária. Se eu acessar esse hardware, eu já vou ter as novas informações aqui, ó, em uso pela Florine, onde é que ela fica, quando que foi assinalado e principalmente aqui, as alocações. Reparem que as alocações que estavam, né, no modelo antigo, agora estão aqui nesse novo. Então, eu garanti que, independente se eu fiz automatizado por uma solução de deployment de pacote, eu poderia também, né, na hora que eu estou fazendo aquelas tasks ali de preparar o hardware, eu poderia ter sensibilizado um SCCM, se fosse um Mac, um JANF, para fazer o deployment desses pacotes, mas aqui eu não fiz, eu tenho pelo menos a garantia que a alocação de software que estava para ela, veio para o equipamento novo e eu não fico
com esse software perdido. Se tivesse chave de licença também, eu poderia ter feito, né, essa movimentação, esse controle. Então, isso garante, né, cada vez mais aqui os custos, né, que eu mantenha os custos sob um determinado controle, um determinado nível, né, que eu não tenho, que eu não gere desperdício. É muito comum isso, tá? Muito mais até do que a gente pode imaginar. Feito, né, essa troca, eu vou querer entender, vamos ver como é que está o meu estoque agora, né? Então, o meu estoque, eu tenho aqui o estoque central Faria Lima, eu tenho os meus equipamentos dentro desse estoque, e eu sei que aqui eu tenho pending disposal de 2 equipamentos aqui, tá? Quando eu penso, né, nesses equipamentos, eu posso fazer, né? Eu poderia garantir, vamos fazer o disposal desse equipamento. Então, eu vou criar uma disposal order. Eu vou fazer um pedido para o correto descarte. Para onde? Para o meu estoque da Faria Lima, ele vai ser assinalado para o System Administrator, que é quem eu estou logado aqui no mobile, tá? Só por isso. Vou dar um save. A partir daqui, eu posso selecionar quais são os modelos, né, que estão pending disposal. Então, como eu já fiz o filtro certo, ó, em estoque, pending disposal, estoque Faria Lima. São os 2 hardware que estão no status de pending. Eu vou fazer o disposal dos 2. Eu poderia fazer isso para um só, mas como eu já tinha um estoque que eu não vou utilizar mais, eu já vou mandar os 2 para embora, né, vamos dizer assim. Vou dar um save. E aqui eu começo o processo. Da mesma forma, né, vou dar um update aqui, ó. Não, save aqui. Da mesma forma que eu vi para o recebimento, eu tenho para o disposal. Eu consigo fazer isso com interação com o mobile. O primeiro ponto é, né, eu tenho as tasks, agora ele começa a gerar minhas tasks. Eu tenho aqui minha task de verificação do asset, e eu tenho 2 assets para verificar. Um é o 3003 e o outro é o 2002, aqui só para a gente lembrar dos códigos. Né? Se eu for para o mobile, se eu voltar para o meu mobile, mas, né, aqui, ó, eu tenho aqui meu assets disposal, se tudo deu certo, verificação. Eu vou fazer a verificação desse asset. Então, ó, esperado 2, verificado 2. Vamos escanear. Quem que eu tenho que escanear mesmo? É o 2000 e o 3000. Vamos pegar aqui na minha folhinha. Tá? Então, scan. Ó, asset tag. Está aqui, né, ó, o equipamento. Nessas horas a gente não tem um equipamento físico, né? Então eu tenho que fazer uma folhinha. Ia ficar meio complicado ter um monte de notebook aqui em casa. Eu li os 2 equipamentos. Revisão. Ah, é o 2002, é o 3003. Posso até comparar aqui, ó. Né? Se era o que eu estava esperando. Aparentemente sim. Enviar. Eu fiz. Esperado, verificado. Perfeito. Né? Completo a tarefa. Essa tarefa aqui, ela acabou de... Ele avisou, né, que eu estou querendo fechar a tarefa. Fechei a tarefa, recebi os ativos. Vou fazer o agendamento para alguém pegar, então vou escolher um vendor aqui, PackWeb, eu tenho um vendor que eu sempre uso para minhas demonstrações. Ah, vai pegar quando? Hoje, agora, ela vai vir pegar aqui. Pessoal, Express Vendor ID 1, 2, 3, 4. Quem que vai vir pegar? Vamos pegar, por exemplo, o Vitor, que está aqui na nossa apresentação. Então, já fiz o schedule, né, o agendamento de retirada do equipamento, close, então reload, só para atualizar aqui, e eu já tenho a partida do meu equipamento. Aqui, de novo, né, eu posso fazer a validação, eu poderia fazer a validação por aqui também, né, garantir que eu estou dando de parte nos equipamentos corretos. Então, quando ele chegou no meu estoque, que eu falei, esses equipamentos que eu estou colocando na minha order de disposal, eu verifiquei eletronicamente. Na hora de sair, para garantir que eles estão saindo exatamente quem eu esperava que estivessem saindo, eu posso fazer o departure pelo mobile. Deixa eu só atualizar aqui. Ele já está aqui. Né? Então, eu posso fazer a partida do meu asset pelo mobile. Então, de novo, tenho 2, a mesma
situação. Ó. Vai abrir minha câmera, vou ler o primeiro, vou ler de uma forma um pouquinho mais rápida agora aqui. Ó. Li os 2 devices, revisão. Estão aqui, valido se é o que eu quero, enviar, 2 assets esperados, 2 leads. Então, pelo menos, eu não estou correndo aquele risco, né, de querer destruir um equipamento e destruir o outro novinho em folha que não deveria ter ido embora. Né? Então, eu já tenho, quando eu estou fazendo para 1, 2, fácil. Quando eu estou fazendo para 20, 30, num modelo que são parecidos, eu posso incorrer esse erro. Tá? Então, aqui, ó, já fiz, olha, já aparece como verificado aqui. Vou fechar minha tarefa. Vou dar um reload, né, na task. Então, isso aqui poderia estar lá agora, via API, o vendor tem acesso, ou principalmente via API, quem recebeu o meu equipamento fala, olha, chegou aqui, está recebido. Né? Igual os assets daquelas vasinhas do Mercado Livre, né? Eles entregam, já avisa que está na sua casa, você já recebe a informação lá que chegou na portaria ou no seu endereço. Então, ele poderia simplesmente via API falar, ó, chegou aqui. Né? Na API ele manda dar um close na minha tarefa. Então, eu já sei que ele está sob responsabilidade do destinatário, ali, do meu vendor que vai fazer o disposal. E, para finalizar, ele faz efetivamente a destruição do equipamento. Né? Então, ele faz o descarte, vamos dizer assim, e eu posso obrigá-lo a anexar um certificado de que esse disposal foi realizado. Muitos vendors fazem, né, uma validação de que foi feita uma limpeza, que foi feito isso, que foi feita a destruição correta, né, o descarte correto do equipamento, para que eu não tenha esse problema de sensibilidade de dados. Então, aqui eu tenho, deixa eu pegar aqui no meu webinars, segundo semestre, está aqui. Eu tenho aqui um disposal report, que eu vou anexar e eu vou fazer a finalização. Né? Está aqui, está fechado, já tenho o meu report, já tenho, e eu dou um close na tarefa. O que aconteceu agora aqui? Né? Acabou. Então, eu sei que esses 2 hardwares, e se eu voltar para o meu hardware assets, né, para ver todos os meus assets aqui, se eu voltar lá no meu hardware assets, vamos fazer um filtro por 9x9, eu vejo que eu tenho um em uso e eu tenho os meus 2 hardware aqui que estão como retired, né? Eles realmente foi feito descarte. Ele não sai do meu CMDB, ele não sai da meu controle de assets, né? Mas eu tenho a correta visualização, porque esse asset existiu, que ele teve uma vida. Então, se eu entrar aqui dentro de qualquer um deles, né, em Activities, eu consigo entender todo o ciclo de vida, desde o primeiro momento que ele entrou na minha companhia, pela mão de quem ele passou. Ele poderia ter passado por mais de uma pessoa, 2, 3, 5 pessoas. Tudo que aconteceu, se ele foi para manutenção, se ele voltou, se teve que enviado para outra localidade até o final da vida, né? Foi feito o disposal correto desse asset. Isso o ServiceNow grava para todos os equipamentos, desde o momento de início ao fim da vida deles. Tá? Não existe um descarte, você não corre o risco de perder, essa informação tem 2 anos já, 5 anos na minha base de dados, o ServiceNow precisa descartar, porque não, ele grava, ele entende que isso é de total importância para a vida dos ativos, que a gente não descarta nenhum tipo de informação. Tá? E vale para qualquer, tanto software quanto hardware. E, por último, né, eu tinha falado um pouco do estoque. O que é bacana aqui? Né? Eu tenho o meu estoque, eu quero validar se o meu estoque está correto. Se o meu estoque, eu quero fazer uma auditoria dentro do meu estoque. Né? Asset Audit, eu digitei errado aqui, perdão. Cadê? Asset Audit. Eu quero fazer uma auditoria de um estoque. Então, eu vou criar uma nova, tá? Eu não preciso nem, né, estoque Faria Lima. Eu poderia fazer para um location e não só para um estoque. Então, eu poderia fazer para uma localidade inteira. Brasil. Todos os estoques da ServiceNow no Brasil. Né? Quando que eu vou fazer isso aqui? Fazer agora. Go to Today.
feito, assinalado para quem? Para o meu System Administrator, que é quem está aqui de novo no meu mobile. Vou dar um save, tá? Eu ainda não tenho os resultados. Ele disparou uma atividade aqui para o meu System Administrator. Vamos fazer um back aqui atrás. Eu tenho, tá vendo, no meu mobile, eu tenho Stockroom Audits, né? E já tenho ela aberta aqui. Se eu clicar, da mesma forma, ele vai abrir, né, a minha câmera e vai pedir para eu varrer os códigos, os asset tags, ou serial numbers, aquilo que for o meu controle dos meus ativos. Então, vamos dizer que eu sei, né, que eu tenho esse MacBook aqui, ó, tá vendo? Tem um MacBook que estava no estoque, então vamos ler esse Mac. E, por acaso, eu vou ler um outro equipamento qualquer aqui, tá, gente? Então, eu vou pegar esse equipamento aqui e li, né? Então, li um outro qualquer. Bati 2 equipamentos, interessante. Estou lendo, está correto pelo que eu estou vendo. Eu dou o enviar, né? Ele reclamou, já que eu estou lendo um equipamento que está em disposal, né? Que foi embora. Então ele já, opa, por que ele está lendo? Então ele já te mostra esse tipo de informação, né? Ele já te faz uma auditoria de esse equipamento não deveria estar aqui, né? Se eu ler agora, cadê meu Mac? Opa, tá aqui. Então eu li meu Mac, né? Vamos ler só ele agora. Vou fazer o scan, vou dar o enviar. Ele me mostra aqui, ó, escaneado e não esperado. Então vamos lá, vamos ver, complete, né? Fechei, ele já vai atualizar aqui. Eu poderia ver pelo próprio mobile, mas eu gosto do gráfico que ele gera aqui. Ele gera um gráfico bacana aqui, ó. O que eu li? Eu estava esperando o MacBook. Ele foi esperado e ele foi encontrado. Mas eu tenho aqui, eu li um escaneado e não esperado. Quem que não esperado? O equipamento que foi feito disposto, tá vendo? Então, eu consigo ter essa informação, né? Do mesmo jeito que eu gravei, né? Eu li um equipamento, ele já me avisou no mobile aqui, oh, esse equipamento não deveria estar aqui. Eu consigo ver. E esse report, ele fica disponível para, né, todos que tiverem acesso. Então, a pessoa que vai ler, ela não tem uma informação antecipada do que tem, né, no estoque. Eu posso dar, eu como gestor posso delegar essa tarefa para o Vitor. Aqui o Vitor é o meu analista, o meu responsável por fazer a conferência. Não necessariamente ele precisa ter uma visão. Por quê? Porque ele vai ler sem nenhum viés ou sem nenhuma tentativa de saber o que tem naquele estoque ou não. Ele vai ler a realidade. Muitas vezes eu posso, né, encontrar, isso infelizmente acontece, né, desvio de equipamentos, ou equipamentos que não estão no processo, ou equipamentos que estão sendo, né, utilizados para outros fins que não devido, que deveriam estar no estoque, mas não estão. Então eu posso ter esse tipo de controle para garantir que os meus ativos estão onde deveriam e sendo utilizados como foram designados, tá? Eu fecho aqui essa parte da demo. Eu acho que tem, né, nessa parte de hardware também, eu acho que tem só mais um tempinho aqui, só para, eu acho que é super bacana, né? Falei aqui, mostrei isso aqui, mas eu também tenho essa parte de end of life, tá? E o end of life, ele busca, tá vendo que agora eu tenho um monte aqui, deixa eu ver, não sei nem se eu tenho um Brasil aqui, mas ele busca os meus contratos que estão finalizando esse mês, esse quarter, ou mesmo os contratos de leasing, né? Eu tenho 3 contratos de leasing, que é vamos dizer, uma subscrição de hardware, né? Vamos chamar assim, que estão finalizando esse mês. Então eu sei que, ó, eu tenho um lease de servidor com a Asus, um com a Apple, um com a Dell. Eu sei o que está fazendo, eu sei quem são, eu sei quem são os dispositivos por trás. Então isso é muito bacana de você ter uma visão também dos seus contratos associado aos hardwares. Pessoal, eu fecho aqui essa parte da demo, vou até interromper aqui, né,
Quero saber se tem alguma pergunta, alguma coisa. Não sei se o Vitor já foi respondendo, mas se tiver... Isso que eu ia falar, Bordinho. Eu fui respondendo aqui algumas dúvidas e, pessoal, se você quiser, pode incluir mais algumas aí no chat. A gente está Eu não estava vendo aqui o à chat. disposição. Não, mas tranquilo. Acho que eu já passei por todas aqui. Modo offline, só respondendo aqui, né? O aplicativo ele funciona offline, né? E assim que o analista, né? A pessoa, né? Que está fazendo a carga ali, acessar a rede novamente, né? De dados, seja 3G ou seja Wi-Fi, né? As informações são alimentadas automaticamente para o ServiceNow, tá? Isso é muito bacana. Eu nunca venho falando, mas o offline, muitas vezes você está recebendo no data center ou fazendo a conferência do estoque que não tem acesso. Você recebeu sua atividade, você desce para o estoque, desce para o lugar, né, onde tem que fazer a conferência de um data center, faz a conferência, a hora que você se conecta de novo na internet, ele manda os dados para a ServiceNow, então, para a sua instância, né? E da mesma maneira Isso que o sim. Bordinho fez algumas etapas, né, no web e no aplicativo, né, várias são, né, as funcionalidades e várias são as capacidades ali do RAM que a gente pode utilizar qualquer uma dos acessos, né, das interfaces, ou seja, a omnicanalidade da aplicação funciona muito bem nesse aspecto, tá? Eu acho que é isso, né, Bordinho? Se Isso. tiver, acho que eu estou acompanhando aqui o chat, não tem mais nada, o pessoal perguntou bastante aqui. Então, mais uma vez, pessoal, agradeço Só a tem uma participação. última do Emanuel aqui. É necessário estar na mesma rede ou VPN da empresa para a varredura? Não é necessário, tá, Emanuel? Dependendo de como sua instância está configurado, né? Se a sua instância está disponível como a minha aqui, para ser acessado uma URL pública, você pode estar em qualquer ponto. Se sua instância tem restrição de acesso por IP, por range, aí você precisa estar nesse range. É a Exatamente. mesma coisa que o seu cliente, idêntico ao seu cliente que você acessa no dia a dia para trabalhar. Isso aí. E todas os acessos, eu passei de novo pela pergunta acima, né, do offline. A máquina que você está fazendo também a varredura, né? Ou seja, que nem o Bordinho mostrou na demonstração, né? Eu tenho uma sala de estoque, por exemplo, com dezenas de equipamentos e eu vou fazendo a varredura ali, vou fazendo a leitura, né, de todos os equipamentos. Ele não precisa estar ligado, né? Ele não precisa ter nem usuário logado lá, tá? Chegou o equipamento nas docas, por exemplo, que eu acabei de fazer o pedido, por exemplo, do fornecedor, eu consigo ler o código de barra, né? Eu consigo cadastrar esse equipamento e ele começa a vida dele dentro do CMDB, dentro do ServiceNow, a partir dali, né? E não precisa estar energizado, não precisa ter, né? Porque eu estou fazendo a varredura física, né? Eu estou fazendo uma leitura física do equipamento, né? Então também esse offline poderia ser entendido dessa maneira também, tá? E não precisaria necessariamente estar ligado. Tá? Essa pergunta do Emanuel também se aplica ao Aiton. O Aiton, ele é um pouco diferente, né? Como eu tenho a parte de descoberta, né, ativa dos equipamentos, eu posso fazer tanto através de uma rede conhecida, através de uma VPN, através, né, de uma rede conhecida, ou até fazer a instalação, por exemplo, no nosso ponto de presença, né, numa nuvem, né, do cliente pública, e esse equipamento se falar direto com a nuvem pública, através do socket. Então, eu não preciso necessariamente também estar conectado numa VPN ou estar conectado numa rede conhecida, tá? Eu também tenho a condição de fazer esse tipo de instalação, tá? Ele bastaria estar na internet, né? Quando eu até mandei uma mensagem pro Otávio, se ele pensar no aplicação, né, no mobile, vale a mesma regra. Então, por exemplo, ele quer acompanhar os alertas, quer acompanhar os eventos, os serviços, independente. Ele vai estar no mobile, acessando isso de qualquer ponto, se a instância dele tiver aberta para a internet ou se ele tiver com alguma restrição na VPN da empresa. Isso aí. Tá? Também no acesso, né? Pegar, ver o Operator Space, ver as informações. Tá? Isso aí. Legal, pessoal, bacana. Então, muito obrigado, né, pela participação de todos. A gente fica aqui disponível, eu, o Bordin, e todas as pessoas aqui da ServiceNow disponíveis para tirar qualquer dúvida a posteriori. E agradeço bastante a atenção de todos vocês. Um Pessoal, abraço, obrigado. obrigado, um abraço, até a próxima, gente.